Esse sermão vai ficar gravado no canal da igreja, eu presumo. Não sei se você está ouvindo ao vivo ou se você está ouvindo numa gravação. Mas esse sermão vai chegar ao seu coração porque o Espírito Santo assim o quer. Uma outra coisa que eu gosto muito é de ser bem-humorado. Pessoas que convivem comigo até se assustam, porque o Rodrigo da TV Novo Tempo é um pouco mais sério, não é? Começa agora pela TV Novo Tempo, mais um programa Evidências. Muito formal. Não que eu seja falso ali, mas na TV você imposta a voz, você tem todo um trejeito para falar que não é do dia a dia. E eu costumo repetir uma frase de um rabino, Harold Kushner, que ele dizia: se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfie da religião dele. E como é bom rir. E vindo agora para a igreja com os meus irmãos aqui, o Juliano e a Marise, o Juliano me perguntou assim: você também conta às vezes uma piada no púlpito? Eu falo assim: olha, eu não escrevo no roteiro assim, contar piada. Se tem três coisas que a gente não pode escrever no roteiro do sermão é contar uma piada. Segundo, é fazer o apelo desse jeito, que é o Espírito Santo que toca como é que você vai fazer o apelo, e aqui chorar. Não faz sentido. E antes que alguém, talvez, de um preciosismo teológico maior se assuste, púlpito não é lugar de piada, pastor. Calma, calma, calma. Púlpito não é lugar de stand-up. Mas o bom humor faz parte da pregação bíblica. Tanto é que Jesus tinha bom humor. Aprenda a característica do bom humor no Oriente Médio. E você vai ver que Jesus usou bom humor em muitas parábolas que ele contou. No Oriente Médio Antigo, o humor era feito a partir do exagero. Quando você colocava uma situação bem hiperbólica, bem exagerada, aquilo provocava risos. E os rabinos do tempo de Jesus usavam anedotas de humor para atrair a atenção das pessoas. Seria mais ou menos assim, a semelhança entre humor e sabedoria. O que é o humor? É o óbvio seguido do inesperado. Tem aquele professor chato falando em público, de repente ele escorrega, cai no chão. Se ele caiu no chão é o óbvio. Escorregou, lei da física, tem que cair. Mas os alunos esperavam que ele ia cair? Esperavam? Então foi o óbvio seguido do inesperado. Se ele fala assim: gente, atenção, olhem para mim, câmera aqui, vou escorregar, hein? Então, assim, cara sem graça. Mas se ele escorrega, óbvio, e ninguém estava esperando, se for num grupo de adolescentes, ele está perdido. Esse é o humor, segundo os judeus. E o que é a sabedoria, segundo a cultura judaica? A mesma coisa. O óbvio seguido do inesperado. É aquela resposta que ninguém imagina. Querem um exemplo? Um jogador de tênis, ainda que esteja descalço, é um jogador de tênis. É óbvio ou não é? Mas você esperava uma frase com esse final? Então, quando Jesus falou: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, as pessoas riram. Mas repito, Jesus não era um mestre de stand-up, contando piada do papagaio, do periquito, para entreter o público, não. Mas Jesus, como um grande storyteller, contador de história, ele sabia que quando você leva o auditório a rir com você, você quebra barreiras. Então, se você já começou a rir nesse sermão, que bom. Já que eu falei de humor, eu vou colocar uma situação inusitada que acontece no povo de Deus. Sabe, tem até eu na vida adventista, que eu sigo, e meme adventista, eu acho. Bem humorado os meninos ali, tudo, mostrando que o povo de Deus também se alegra. Aliás, é um conselho para alguns. Jesus mudou sua vida, conte isso para sua cara. Sorrir é bom. Sorrir pode ser o primeiro estudo bíblico que eu dou para alguém. E nessas histórias do tempo da graça, percebam o trocadilho, diz que uma vez um rapaz estava para namorar uma moça, e ela perguntou assim: então, meu amor, na Bíblia, qual que é a decisão que você acha sobre o nosso futuro? E ele mandou um WhatsApp para ela: meu amor, orei a Deus sobre o nosso futuro. Eu acho que a resposta sobre o nosso futuro está em 1 João 4,18. Vamos ler o que está em 1 João 4,18?
1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Bonito, né? Só que na pressa, a menina, ao invés de abrir a Bíblia em 1 João 4,18, ela abriu a Bíblia em João 4,18. Vamos ver o que ela leu? João 4,18. Aí ela ficou decepcionada, porque a resposta que ela leu foi essa. Porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Tadinha, desesperou. Mas dessa anedota para já puxar o link para o sermão, eu quero apontar o verdadeiro texto aqui de primeira João 4,18. No amor não existe medo. Mas é interessante que o medo às vezes protege você. É o medo que faz você evitar colocar a mão num buraco que pode ter uma cobra ali dentro. É o medo que faz você às vezes não ser imprudente no trânsito. O medo às vezes é bom. Mas vocês sabem que a diferença entre veneno e remédio pode ser uma questão de dosagem. O medo na dose errada, na forma errada, traz tormento. E eu vou nesta manhã mostrar para vocês como o medo trouxe uma grave apostasia no meio do povo de Deus e que nós podemos aprender disso hoje. Então vamos colocar já na tela ali, por favor. A falha do rei Ezequias. Lições do passado para o nosso presente. Como o medo corroeu um líder de Israel e de repente o medo está corroendo você em casa, e é o medo que está fazendo você talvez não voltar para a igreja, é o medo da decepção, é o medo que está fazendo você não ser amado e não amar, é o medo que está fazendo você se envolver, porque o medo da rejeição é tão grande que eu prefiro ficar na minha, é o medo de decepcionar, tem um monte de medo que está prendendo você do outro lado, e quem sabe alguém que está até pessoalmente aqui comigo, eu estou falando dos de casa e de repente isso vale para você nessa manhã. Eu quero contar uma história para vocês, começando de 2 artefatos arqueológicos que fazem parte do Museu de Arqueologia Bíblica da UNASP. Depois que acabar a pandemia, você é nosso convidado para conhecer o museu. Entre as peças que nós temos ali, eu tenho essas duas. Uma asa de um vaso, datada de 700 anos antes de Cristo, ou seja, tem 2.700 anos, esse pedaço de jarro e de barro. E ele fez parte dos jarros de barro de um rei mencionado na Bíblia, o rei Ezequias. Eu vou mostrar para vocês até o final do sermão um selo que eu tenho gravado nesse jarro que prova que ele pertenceu ao rei Ezequias, original, e faz parte da coleção do UNASP. E do lado você tem uma ponta de flecha assíria, da época de Senaqueribe, do rei da Assíria. São 2 pedacinhos da história bíblica que estão entre todos os elementos que nós temos ali no Museu do UNASP. Eu só estou mostrando 2 para vocês. Nós temos umas 2.500 peças aproximadamente. Bom, são originais, todos os 2. Aqui está a ponta de flecha. E essa ponta de flecha e esse pedaço de vaso que está no UNASP, ele me ajuda a contar um pedaço da história bíblica. Só para eu saber, o pessoal de casa está conseguindo ver também lá, não é? Vamos abrir a Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 16. Porque talvez foi isso que fez você sair da igreja. Briga entre o povo de Deus. Olha o que diz a Bíblia em 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Peraí, quando a gente pega às vezes o texto assim, eu sou professor, né? Quando você pega o texto assim muito puro, ele não fica muito didático. Então se a gente pega o texto e transforma num artefato, numa ilustração, num mapa, ele fica mais tranquilo. E é isso que eu vou fazer com vocês nessa manhã. Vou transformar o texto num mapa. Ali você tem um mapa do Israel antigo. Você sabe, depois que Salomão morreu,
o reino de Israel foi dividido entre duas partes. O reino do norte, com capital em Samaria, e o reino do sul, com capital em Jerusalém. Porque quando Salomão morreu, ele pesou muito na questão dos impostos, houve uma briga, quase uma guerra civil. Um grupo de judeus, de hebreus, queriam seguir a Jeroboão, que era o Paulo Guedes, se eu posso fazer a comparação. Era o ministro da Economia do governo de Salomão. E o ministro da Economia sempre aconselhava Salomão, diminui os impostos. Falou, não, vou cobrar imposto mesmo. Salomão ampliou demais, exagerou na dose, a vaidade tomou conta dele, apesar da sua sabedoria. E para piorar a história, o filho dele que ia assumir o império não valia nada. Não valia nada. Aí vem Jeroboão e fala assim, rei Salomão, mas o pessoal está querendo redução de impostos, não vou reduzir. E tem mais um problema, majestade. Roboão, seu filho, ele não é bem querido por todo mundo, mas é ele que vai ser o rei. Quando Salomão morre, Roboão assume o poder. E Jeroboão vem conversar com ele. O rei Roboão, abaixa um pouquinho os impostos que o povo está... Aí falou, meu pai teve mão pesada, a minha vai ser 2 vezes mais pesada. Não deu noutra. Rachou o reino. Roboão ficou com o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém, e Jeroboão ficou com a parte norte, foi aclamado rei, cuja capital passou a ser Samaria. Então esse mapa aí mostra o Israel já depois da divisão, entenderam? A parte em verde ali, está vendo Judá? A parte em verde, Judá. A parte lilás, não sei se na tela sai lilás, porque às vezes as cores mudam um pouquinho, né? É Israel. Rei do norte, rei do sul. Para piorar, ficava sempre um rei atacando o outro. Sabe aquela filosofia do sujo falando do mal lavado? É mais ou menos isso. Agora o livro de Reis, capítulo 16, segundo Reis 16, começa a contar um desses episódios. Ele diz, no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Peca era justamente rei de Israel. Faltou colocar uma seta ali, está vendo Peca, filho de Remalias? Ele era rei daquela parte lilás lá. Quando ele estava no 17º ano do seu reinado, no norte, começou a reinar no sul, em Judá, Acás, filho de Jotão. Então vamos recapitular. Peca, rei de Israel. Acás, rei de Judá. Um sempre detonando o pecado do outro. Aliás, um dos grandes problemas do povo de Deus, desde aquele tempo até hoje, eu falo essa frase às vezes, é que nós somos quase sempre tentados a nos comportar como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno. O frio nos obriga a unir, ainda mais um frio como o de Curitiba, mas aí o meu espinho machuca o do outro me machuca, aí eu reclamo porque ele está me machucando, sem ver que eu também estou machucando alguém. Porcos espinhos numa noite de inverno. Aí o que aconteceu? Vamos continuar a leitura. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Ele andou... Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, mas Acás não era filho de Jotão? Como é que fala Davi, seu pai? Não existe no hebraico bíblico uma palavra para avô, bisavô. Então, todos os meus ancestrais são chamados de pai. Tanto é que Jesus era chamado filho de Davi. Então, eu posso estar falando do seu tataravô. Você vai falar filho de fulano. Tá bom? Vamos continuar aqui. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Ou seja, Acás era um rei que não valia nada. Se Acás fosse pastor do Juvevê, seria aquele pastor que a gente teria vergonha de apresentar para alguém de fora da igreja. Vergonha.
mau testemunho. Se fosse nos dias de hoje, Acaz seria uma pessoa que estava sempre nas manchetes aí, envolvido em esquema de dinheiro, dólar na cueca, qualquer coisa que vocês podem imaginar aí, e com um agravante, um líder do povo de Deus. Porque sabem que, se for para escolher entre dois males, eu prefiro o traficante mais perigoso do estado do Paraná a um cristão corrupto. Porque o traficante, pelo menos, você não espera nada de bom dele. Ele é traficante. Ele é mau, ele mata, ele estupra, ele manda matar. Mas quando ele vai preso, até a cara dele ali, ou de cínico, ou de mau, você já não espera nada dele. Mas o cristão piedoso, quando ele comete um crime, é muito pior. Jesus não condenou a figueira porque ela não deu fruto. Jesus condenou a figueira porque ela aparentou dar fruto e não deu. Porque se ele visse que ela estava seca, ele não ia parar para ir lá procurar fruto. Mas ela estava cheia de folhas. Ela aparentava ser frutífera. E quando Jesus foi lá, não tinha fruto nenhum. Por isso que ele amaldiçoou a figueira. Repito, Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou porque ela aparentou dar fruto e não dava. Então, entre um traficante e um cristão corrupto, eu prefiro o traficante. Porque dele, pelo menos, eu já armo defesa. O outro, eu vou acreditando que ele vai me ajudar. Então imagina a situação de Acaz. Agora, me chama a atenção no texto, irmãos, que quando fala dos pecados... Poxa, o camarada chegar a sacrificar o próprio filho, não valia nada esse Acaz. Mas me chama a atenção no texto que quando diz que ele fez coisas erradas, diz assim, que ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Então quer dizer, Israel também não estava numa situação espiritual tão melhor. Mas é curioso, irmãos, como pessoas... É muito tênue a linha entre o profeta que, inspirado por Deus, se levanta e denuncia os pecados do rei, como Jeremias, e o outro, igualmente pecador, que denuncia para aplacar os seus próprios pecados. Eu vou explicar isso para vocês. Às vezes eu estou com tanto podre na minha vida, que eu não me arrependo, eu não peço perdão a Deus. Mas eu estou mal, porque eu sei que eu tenho problemas. Aí sabe o que eu faço? Eu começo a detonar todo mundo. Da gravata do pregador ao corte de cabelo da irmã. Ao tom da música. Sabe, eu fico muito preocupado com pessoas que a vida deles é só denunciar. Porque a pessoa, para denunciar de maneira muito clara, no mundo espiritual. Porque no mundo popular, a questão da denúncia já ficou banalizada. Jornalista hoje, ele investiga, ele condena, ele dá a pena antes do juiz. A polícia ainda está investigando, ele já está soltando o boletim lá da conversa secreta da pessoa lá. O juiz ainda nem sentou para decidir o caso ainda, no jornal já está colocando a pessoa como assassina, como não sei o quê. Eu acho tão interessante isso. A pessoa pode até ser assassina, mas quem vai determinar se ela é culpada ou não é um juiz depois de julgado. Mas antes que se levante o tribunal, o jornal da noite já deu todos os indícios já e fica meia hora naquilo ali. Eu achei interessante que esses dias eu fiz uma crítica, que um grande jornal do Brasil colocou uma matéria sobre a escola adventista, muito boa, né, de uma senhora de idade analfabeta que aprendeu a ler, mas o jornal não apresentou o nome da escola. Só falou uma escola. Mas quando foram noticiar os problemas de Covid no internato, falaram, internato adventista está cheio de Covid. Aí alguém me mostrou, porque tanto comentar na rede social, eu não tenho tempo de ler tudo, alguém me mostrou, de um jornalista, que falou assim, nunca os jornalistas, você tem que entender que o jornalismo está aqui para investigar. Agora vamos parar com a polícia. Eu nem respondi ao jornalismo, eu pensei assim, então agora, policiais, vão embora, não precisamos de vocês, o jornalismo está aqui para investigar. Não preciso mais de juiz, porque o jornalista está aqui para determinar quem é culpado e quem é inocente. Eu não preciso mais de ninguém, porque o jornalismo está aqui para me proteger. É o jornalista que vai investigar, é o jornalista que vai dar a sentença, e ele faz num prazo de tempo muito rápido. Porque enquanto a investigação policial demora meses para executar, por todos os problemas, o jornalista, com a matéria de jornal e meia hora de entrevista, ele já coloca para você quem é culpado e quem é inocente. Eu não entendo como é que um irmão ainda vai defender esse tipo de coisa. E antes que você pense que eu estou inocentando alguém também, eu estou apenas sendo sincero em falar que eu não sei. E que eu conheço uma história muito séria de um casal chamado Chamberlain. Os mais novos não vão saber, mas procurem um livro, Um Grito no Escuro,
que conta a história do casal Chamberlain, que era um pastor e a sua esposa na Austrália, que a filhinha morreu devorada por um dingo na Austrália. E os jornalistas começaram toda a levantar suspeitas sobre o casal. Aquela irmã ficou presa durante 8 anos. Até aquela atriz famosa, Meryl Streep, houve um filme dessa onde ela interpretou a esposa do pastor. Acabou com a vida deles. E eu me lembro dos jornalistas chegando na casa deles, tem um livro, a história também conta isso. E lembra quando tinha o curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias? E o jornalista foi entrevistá-los e quando chegou no basement da casa, tinha um caixão ali, porque o pessoal usava isso. Pronto, já ligou. Olha, o pastor tinha um caixão. Enquanto ele estava entrevistando o pastor na sala, o cinegrafista desceu até o basement, filmou o caixão lá com uma caveira. Aí levantou toda uma suspeita que eles tinham crimes de magia negra. Então, cuidado. Eu não estou inocentando ninguém que está sendo acusado agora. Eu estou apenas sendo honesto em falar que eu, Rodrigo, não investiguei, eu não sei. Sem nenhuma arrogância, deixe-me dizer uma coisa para você. Eu tenho 2 faculdades, 2 doutorados e um pós-doutorado. E a coisa que eu mais aprendi é a tomar cuidado para falar do que não é da minha área. Vocês viram quando eu fiz referência aos instrumentos musicais aqui? Eu falei, desculpa, eu nem sei se é baixo. Não sou músico. Se eu sentar ali, eu não sei onde é que está o dó central. Mas eu noto que nessa época de pandemia, todo mundo quer ser especialista em tudo. Ele é especialista e ele tem a solução. Ele nunca estuda ridículo, é o otário, é o gado, é não sei o quê. É ele que está com a razão. Aí aquele que quer defender a vacina vai falar, não, se você não tomar vacina, você é negacionista. Aí chega o outro que não quer a vacina e fala, não, você que está errado porque a vacina tem... Gente, vamos ser mais honestos e saber que muita coisa, os próprios especialistas falam, nós não sabemos. Nós estamos indo no mais provável, mas certeza absoluta, não temos. Então para de ser especialista naquilo que você não é. As pessoas agora são especialistas em direito, elas condenam sem nunca ter lido um vade-mecum. Ela não sabe nem citar de cor um código penal, mas ela virou juiz, advogado e tudo, promotor, tudo. Ela condena. Ela vira médico e ela vira muito especialista na vida alheia. Eu que sou uma pessoa conhecida na rede, é interessante. Como as pessoas são especialistas na vida alheia. Se eu tiro foto com a esposa, eu estou aparecendo para exibir a esposa. Se eu não tiro foto com a esposa, é porque eu não amo a esposa. Se eu prego demais, eu estou querendo aparecer. Se eu prego pouco, é que não tem conteúdo. Se eu prego de paletó e gravata, eu sou conservador e legalista. Se eu prego sem paletó e gravata, eu sou moderninho demais. Tá difícil, pastor. Se põe culto hino no final, tá bom. Se põe... E as pessoas nisso fazem como os reis de Judá e Israel. Eles esquecem dos seus próprios pecados, não pedem perdão a Deus, não suplicam. E eu vou continuar esse assunto à tarde, você é meu convidado, nós vamos ter uma vigília, né? Mais que vigília, na Igreja Central a partir das 16 horas. E eu vou continuar falando um pouquinho lá sobre isso quando eu falar dos 70 anos do cativeiro da Babilônia. Por que o povo de Israel teve... Eu vou mostrar para vocês uma profecia que não está na Bíblia dos babilônios. Você sabe que os babilônios também tinham profetas? Eu vou mostrar hoje à tarde um tablete cuneiforme com uma profecia dos babilônios falando dos 70 anos. Então, nem todos vão poder ir pessoalmente, é claro, por causa do distanciamento, mas você pode assistir de casa. Mas o mesmo defeito de Israel do passado e de Judá eu vejo hoje. É Judá falando mal de Israel, Israel falando mal de Judá. Ao invés dos dois se unirem, admitirem, somos pecadores, precisamos nos arrepender e entregar a vida a Deus, eu estou escondendo meus pecados e virando especialista nos pecados e na vida do outro. E como é fácil resolver problema dos outros, né? Eu não estou na sua pele. Eu não sou de futebol, já falei com vocês, mas eu notei que assim... Tem um monte de técnico na arquibancada. Tem um monte de zagueiro na arquibancada. Desce para a grama, eu quero ver se você faz o que você está tanto criticando. Na vida é assim. Mas vamos continuar a leitura do texto. Aí o que ele fez? Já que ele estava com tantos pecados, o rei Acás, olha o que o rei do alto fez, o Peca. Verso 5. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acás, mas não conseguiram derrotá-lo. Espera aí. Olha o que aconteceu. Apareceu um outro sujeito aqui, Rezim,
rei da Síria. Olha o mapa de novo. Estão vendo o Rezim lá em cima? Estão vendo numa cor assim, salmão, a Síria? Então, a Síria era, desde aquela época, inimiga de Israel e até hoje. Até hoje. Se o governo da Síria pudesse, ele varreria Israel do mapa. Olha o que Israel fez. Juntou forças com o inimigo para atacar. E eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo isso. Eu vejo os defeitos da igreja, ao invés de eu procurar o irmão, consolá-lo, admitir também os meus pecados, orarmos juntos pelos nossos pecados, eu busco a ajuda de fora para detonar o de dentro. É isso que a Bíblia está falando que fizeram. Uma aliança. Aí, o rei de Judá, ao invés de buscar o Senhor, o que ele fez? Olha o que ele fez. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até os dias de hoje. Acás, ao invés de proclamar jejum, ao invés de vestir de pano de saco e se arrepender como o rei dos ninivitas, lá da história de Jonas, o que ele fez? Enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: sou seu servo e seu filho, venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, porque levantaram contra mim. Olha a Síria de azul lá no mapa. Tiglat-Pileser, gente, era um homem ele é chamado de Pul, ele era um homem tão horrível, só para vocês terem uma noção, a Ellen White tinha um cachorro na Austrália, e o nome do cachorro de Ellen White era Tiglat-Pileser. Mas era até o contrário, ela pôs o nome do cachorro Tiglat-Pileser porque ele era manso demais. Um dia alguém roubou uma mangueira da casa da irmã White lá com um cachorro dormindo em cima. E esse cachorro é chamado Tiglat-Pileser. Mas ele era horrível. Então vamos ao mapa. O rei de Israel, para condenar os pecados do rei de Judá, juntou forças com Rezim, rei da Síria. Aí o rei de Judá, para se defender dos dois, juntou forças com outro inimigo pior ainda, Tiglat-Pileser, rei da Síria. Olha o BO. Aí sabe o que aconteceu? A Assíria veio, a Assíria é muito poderosa, derrotou a Síria, acabou com a Síria, igual um trator, e acabou com Israel. Em 722 a.C., a Assíria veio, derrotou o norte, acabou com as tribos do norte, por isso que a gente fala tanto das 10 tribos perdidas de Israel. Só sobrou realmente Judá, Levi e um pedaço da tribo de Manassés. É por isso que, como acabou com o norte, todos os hebreus hoje são chamados indistintamente de judeus, porque a única coisa que sobrou foi Judá. Ganhou, né? Beleza. Só que você sabe, se você pedir ajuda para um traficante, ele vai te ajudar. Mas o que vai acontecer depois? Vai ficar nas mãos dele. A Síria começou a punir Judá com decretos e mais decretos e mais decretos e mais decretos. E os reis não aguentavam mais. Até que veio Ezequias. E aí, segundo o livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 31, verso 20, diz que Ezequias era um bom rei, ele tinha boas intenções. Ele fez o que era reto e verdadeiro perante o Senhor, está na Bíblia. Que coisas que ele fez na reforma dele? Por exemplo, ele restaurou o culto, porque depois da divisão do reino, a Páscoa já não era mais celebrada há anos. Onde Acás mandou queimar incenso para falsos deuses, ele mandou queimar incenso ao único e verdadeiro Deus. Ele reabriu as portas da casa de Deus, restaurou o culto ao Senhor. Ele fez muitas coisas boas. Só para vocês terem noção, quando ele assumiu o poder, Israel estava adorando a Neustã, aquela serpente de bronze que Moisés mandou erguer no deserto. Eles fizeram dela um objeto de culto. Esse altar encontrado em Beersheba mostra o desenho da serpente ali, mostrando que o povo ainda adorava aquele ídolo. Mas a Assíria oprimia Judá. Imposto e mais imposto. Ezequias, quando ele assumiu o poder, pastor, você sabe disso, às vezes você assume a dívida do outro ali, né? Do seu antecessor. Ele assumiu o problema que os outros deixaram, impostos pesados da Assíria. Mas houve uma troca aí. Todo mundo tinha medo da Assíria. Porque a Assíria, gente, desde a época de Sargão II, o terrível, ela era tão poderosa. Só para vocês terem uma noção, olha esse mapa que está aí. Essa é a imagem de Sargão II.
Aquele quadrado que vocês estão vendo branco, onde está escrito citatel e palácio e arsenal, é o tamanho proporcional da citadela da capital da Assíria. Tá bom? Ali ficava o palácio de Khor-Shabbat e só as muralhas onde guardava o arsenal. Não é o tamanho da capital, é só do palácio. Do lado, você tem o tamanho de Jerusalém. Só o palácio do rei, com o seu ambiente de arsenal, era 20 vezes maior do que o tamanho de Jerusalém. Imagina, a capital de Judá era 1/20 do palácio, em Khor-Shabbat, do palácio do rei da Assíria. Eu vou mostrar algumas fotos arqueológicas da... Parou aqui? Pronto. Aqui são as fotografias das escavações do palácio do... Apontar para cá, né? Obrigado. A que ponto chegamos, né? Então vou apontar para cá. Olha as escavações, quando eles descobriram os palácios do rei. Esses seres de pedra, lhamaços, foram levados para vários museus do mundo. Aliás, nessa época viveu também Ezequiel. E o profeta Ezequiel, quando ele tem uma visão dos querubins de Deus, ele também vê os querubins sendo o rosto de homem, corpo de animal, asas. É muito parecido. Você vê que é uma questão da época, né? Olha os lhamaços que foram encontrados no palácio de Senaqueribe, estão hoje no Museu Britânico, Museu do Louvre. Olha as escavações, quando eles encontraram lá. Um palácio que era 20 vezes maior do que toda a cidade de Jerusalém. E além disso, tem cenas de construção ali, já falei da queda de Samaria, e cenas de crueldade. Quando você entra no palácio, esses materiais hoje foram tirados ali, esses relevos estão no Museu Britânico. Gente, tem cenas tão terríveis de crueldade dos assírios que dava para ter medo deles mesmo. Olha o que o rei colocava nas paredes do palácio dele, no corredor, antes de chegar à sala do trono. Olha as cenas de crueldade. Você tem ali, eu vou mostrar algumas mais para vocês aqui. Como eu falei, esse painel está hoje no Museu Britânico. Vou mostrar em desenho para vocês, para ficar mais fácil. Esses desenhos são baseados naquele painel que eu mostrei a foto anterior, entenderam? Entenderam? Nos relevos. Esquartejamento vivo. Imagina um rei que tem prazer de enfeitar as paredes do palácio dele com cenas de esquartejamento. Essa era a cultura dos assírios. Esfolamento vivo, você pega e vai tirando a pele da pessoa com ela viva. Igual latinha de sardinha. Olha lá, esfolamento. Repito, esses desenhos foram todos feitos com base no relevo que está no Museu Britânico. Torturas, puxando a barba do sujeito, os cabelos dele, quebrando os dentes da pessoa, levando prisioneiros. Até tem uma cena do rei furando os olhos de um rei inimigo. Lembra que Zedequias também teve os olhos vazados por Nabucodonosor? Ele era da Babilônia, mas ele seguia a prática dos assírios. Aliás, os assírios tinham essa mania, quando eles capturavam um rei, eles vazavam os olhos do rei, porque cego ele não poderia voltar a ser rei nunca mais. Até uma expressão que vocês usam até hoje, mas que vem desde os tempos da Assíria, é quando você vê uma coisa muito cara e você fala assim, isto me custou os olhos da cara. Essa expressão que usamos até hoje em português vem da época dos assírios. Para você continuar vivo, eu vou arrancar os seus olhos. Anh viết vẫn chưa xong, liệu rằng ngày đó có đến trước, dành khi người mới còn chưa mong như anh từng là người đến trước, khi đắng, khi ngọt, hạnh phúc song hành như chén thuốc em à. Contabilizando os pontos, eles cortavam as cabeças e iam contando assim. Igual você conta quantas laranjas você vai levar no supermercado. Đầu em lúc nào cũng đơn giản, em ca từ anh chỉ mộc mạc, không cần quá nhiều điều cao siêu, mọi thứ bắt nguồn từ gốc gác, không phải bông đùa hay chốc lát, càng không tự nhiên mà bộc phát, là bao nhiêu ngày tháng suy tư và thể chẳng anh dần hốc hác. Em hâm em ngu si, anh âm thầm như cu ly, chỉ biết yêu em không chủ ý, dù em nhạt nhẽo chẳng thú vị, khóe mắt của em là vũ khí, nhìn em vui vẻ đã đủ cười, không dám. Olha como é que o diabo trabalha. Bate na porta do rei Ezequias, o rei que fez o que era reto perante o Senhor, emissários da Etiópia e do Egito. E eles vão até o rei e falam assim, rei, junte o seu exército com a Etiópia e o Egito, faça aliança conosco e nós vamos livrar você da Assíria.
E o rei, puxa, uma oportunidade ótima. Só que juntar com o Egito e a Etiópia era juntar com a idolatria deles. Sabe quem apareceu aí? O profeta Isaías. Irmãos, é 12:05. Se eu levar até 12:15, tudo bem para vocês? Ok? Eu delonguei demais ali. Você que tem em casa, aguente até 12:15. Segura um pouquinho o almoço lá, porque tem uma coisa no final para você. 12:15, 12:16. Não, a sugestão de Ellen White é não marcar datas depois de 1844, nem horário, né? Então, Isaías capítulo 20 tem uma cena que vai assustar vocês. O rei ficava assim, ele não dizia não para Isaías, mas também não dizia sim. Isaías ia para ele e falava assim, rei, não se ajunte com o Egito, nem com a Etiópia. Confie no Senhor, faça o que os seus ancestrais não fizeram, proclame jejum, não resista aos assírios, deixe que o Senhor faça isso para você. E ele ficava, tá bom, Isaías. Sabe aquela pessoa que você dá conselho, você em casa. Volte para a igreja. Você até quer voltar, mas fala assim, sabe aquela academia que você vai começar semana que vem e nunca começa? Aquela dieta que você vai começar e nunca começa? Aquela mudança de vida que você sabe que tem, mas nunca... E ele ficava assim, porque dava muito medo, gente. Era uma oportunidade que ele tinha de se livrar dos assírios. Olha o que Isaías chegou a fazer. Capítulo 20 de Isaías. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Assíria, veio a Asdod. Veja bem, deixa eu explicar para vocês. O Sargão, ele estava passando o governo para Senaqueribe. Não que ele tinha morrido, porque havia reino... Tinha o ano da ascensão e o ano do reinado conjunto. O pai e o filho reinavam juntos. Vocês entenderam? Davi foi assim com Salomão. Salomão foi ungido rei e Davi estava vivo ainda. Então é nesse período. Aí veio, atacou a cidade de Asdod e a conquistou. Vou mostrar para vocês essa cena. Nesse mesmo tempo o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, dizendo, solta dos seus lombos a roupa de pano grosseiro e tira as sandálias dos pés. Isaías fez isso, passando a andar despido e descalço. Então disse o Senhor, assim como meu servo Isaías andou 3 anos despido e descalço como sinal e prenúncio contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Assíria levará preso do Egito os exilados da Etiópia, tanto os moços como os velhos, despidos e descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Olha esse quadro aí para vocês, um pedaço do painel de Senaqueribe. Você está vendo um monte de escravos descendo assim com a mão para trás? Eles estão com um saiote e a parte de cima sem camisa. E esse saiote, quando você subia a rampa, realmente ficava com as nádegas aparecendo. Eram escravos. Então Isaías andou, não pelado de tudo, mas ele andou como um escravo. E por que Isaías fez isso? Era uma forma emblemática de dar uma mensagem. Isso é chamado de ato do profeta. Quando você quer chamar a atenção para o que você está falando, você toma uma atitude completamente fora do normal, fora da caixinha, e você desperta 2 reações no auditório. Ou ela é tão óbvia que não precisa ser explicada, ou ela é tão esquisita que o pessoal fala, o que você está querendo dizer com isso? Aí eles falaram, que bom que você perguntou. Vou dar exemplos para vocês. Jesus, quando os homens falaram, apedreja essa mulher, Senhor, a lei mandou que ela seja apedrejada, o que o Senhor disse? Jesus fez um ato do profeta. Ele baixou e começou a escrever com o dedo no chão. E quando aqueles homens viram que ele estava escrevendo com o dedo no chão seus próprios pecados, não precisou explicar nada. O ato de Jesus já mostrou. É que no Oriente Médio é muito assim, eles são muito emblemáticos. Quando tem um luto de judeu, por exemplo, você vê, ele está com uma camisa que tem um bolso assim, ele rasga o bolso e fica durante 7 dias com o bolso rasgado, para mostrar que ele está de luto. Eles têm muitos símbolos. Oséias vai lá e pega Gomer, ela não vale nada. Pega Gomer e começa a desfilar com ela na praça como se fosse a mulher mais fina da sociedade. E quando todo mundo fala, Oséias, já te botou chifre, por que você está fazendo isso aí? Vocês estão reclamando? Por quê? Vocês estão achando que ela não merece ser tratada como mulher porque ela me traiu? Ótimo. Pois vocês também fizeram com Deus o que ela fez comigo, e Deus está tratando vocês como eu a trato. Isso chama-se ato do profeta. É um estilo didático dos tempos bíblicos. Isaías fez um ato do profeta, entenderam? Mas mesmo com o ato de Isaías, chamando atenção para a mensagem, o rei ainda ficou. E aí? E o pior, que a Bíblia fala que o rei veio, atacou Asdod e Laquis.
E aqui eu tenho algumas fotografias da fortaleza de Laquis, como era nos tempos bíblicos, e as escavações que foram feitas lá, e como Senaqueribe atacou. Esse cerco a Laquis também está nos painéis ali. E mostra Senaqueribe chegando na cidade de Laquis com seu exército. Tem um homem abaixo ali cortando a cabeça de um outro, não sei se vocês conseguem ver. Olha a cena de violência lá. Empalamento. Aí o rei ficou com medo mesmo, olha lá. E se a Síria chegar? Isaías, confie no Senhor pela fé, olha as bênçãos que ele já fez. Mas o rei ficou com medo, muito medo. E o curioso, irmãos, que a Bíblia não fala qual foi a atitude do rei Ezequias. A Bíblia só fala de duas coisas que são confirmadas pela arqueologia. Primeiro delas, que Deus deu um exemplo de prova do poder dele. A Bíblia fala que quando o exército de Senaqueribe chegou, Isaías falou, confia no Senhor que Deus não vai deixar os assírios chegarem a Jerusalém. Confia no Senhor. E quando o exército chegou no norte, o anjo do Senhor apareceu no arraial e matou vários soldados assírios e colocou todos em debandada. É curioso que Heródoto, o historiador grego, conta a mesma história da Bíblia. Ele fala que quando o exército da Assíria estava chegando, eles não conseguiram atacar o Egito, porque numa noite, estranhamente, apareceram milhares de ratos. E começaram a atacar os soldados, e muitos soldados morreram, outros saíram feridos, abandonando armas, abandonando tudo. E alguns morreram até de peste bubônica. Eu acho que Heródoto está contando numa versão secular o que a Bíblia contou como sendo o anjo do Senhor. Depois, a Bíblia fala que quando o rei voltou, Senaqueribe foi esmagado pelos seus próprios filhos, enquanto ele estava adorando ao seu Deus. E esse tablete cuneiforme que está no Museu Britânico, fala do neto de Senaqueribe, que quando ele assumiu o poder, ele matou os dois filhos de Senaqueribe, que mataram seu avô, enquanto ele estava adorando. Bom, tudo isso está confirmado pela arqueologia. Então a história que eu estou contando é real. Mas o rei Ezequias, mesmo com esse sinal do poder de Deus, ele teve medo. Não aquele medo que eu falei com vocês que protege, aquele medo da perda, da falta de fé. O medo que talvez está fazendo você ficar preso em casa sem tomar a sua decisão. E aí? Será que ele... Eu quero ler com vocês um último texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas. Eu falei com vocês que a Bíblia não revela qual foi a atitude final do rei, se ele ouviu ou não o profeta Isaías. Mas 2 Crônicas 32, 25 me dá um vislumbre. 2 Crônicas 32, 25. Diz assim. Vou ler o 24. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. A Bíblia não dá detalhes, mas fala que o coração dele se exaltou. E esse prisma que vocês estão vendo aí, com essa partezinha marcada de branco, é o prisma de Senaqueribe, rei da Síria. E Senaqueribe, rei da Síria, diz que ele sitiou a cidade de Jerusalém, mas não destruiu, mas ele fala... Quanto ao rei Ezequias, eu o prendi em sua cidade, prendi um pássaro numa gaiola, e ele comeu de mim, e todos os tesouros da casa do seu Deus, e eu levei para casa. E me dá muita tristeza ir ao museu britânico, era lindo, uma derrota, uma humilhação do rei de Judá, exposta com a inscrição de um rei. Vou mostrar para você até hoje, porque Deus permitiu que a arqueologia recuperasse para mostrar para todo mundo a derrota do rei. Porque ele temeu. E quando ele temeu, aquilo que eu não posso responder pela Bíblia, eu posso pela arqueologia. Lembra daquele vaso que eu falei com vocês que está no Museu do NASP? Aquele vaso faz parte de vasos de cereal que o rei mandou guardar em todas as cidades de Judá para estocar alimento em virtude do ataque dos assírios. Porque se os assírios atacassem a cidade, você tinha alimento estocado na cidade para sobreviver ao cerco. E ele colocava o selo real
nos vasos com o nome dele, escrito Lameler, em hebraico significa Lameler, pertence ao rei, e o nome dele é Ezequiarro. E um desses vasos com esse selo foi parar no NASP. E o que me chama a atenção é que esse que eu tenho lá no NASP, quando eu vejo o selo que ele tem, é o selo de um besouro com as asas abertas. Na verdade, eu tenho 2 selos dele lá. Estão vendo o besouro com as asas abertas? O que é um besouro? Se você estudar a história egípcia, você vai ver que o besouro com as asas abertas, aí lá, Lameler, o besouro lá, é justamente um símbolo do deus Ra, o Kepri, o deus do sol. Então, se um rei de Judá coloca como símbolo do governo dele um deus egípcio, qual que é a dedução que eu tenho? Ele não ouviu o profeta. Ele fez aliança com o Egito. E é interessante que alguns dos outros selos dele, eu tenho desenhos aqui, mostram também um rolo com asas abertas. Isso me lembra um texto de Zacarias 5, 1-4, que fala de um rolo com asas abertas como sendo o juízo de Deus. Irmãos, para terminar o meu sermão, o que eu aprendo com tudo isso? Em primeiro lugar, olha para mim, você que está em casa aí. Primeira lição que eu aprendo. Um homem de Deus também pode ter seus vacilos. Ezequias era um homem de Deus, sincero. Mas na sua fraqueza ele temeu e perdeu a fé. Então se você perdeu a fé, você está em boa companhia. Tem grandes heróis e heroínas de Deus que também tiveram momentos de fraqueza. A boa notícia é que se ele recuperou Ezequias e mesmo assim manteve a promessa dele, ele pode recuperar você também. Segunda coisa que eu aprendo. Creia nos profetas de Deus. Se você tem a certeza que aquela é uma palavra de um verdadeiro profeta, não troque a palavra do profeta pela palavra da ciência, do especialista, do intelectual. Vá pela palavra profética. Talvez em termos de estratégia militar, ele estava certo em se juntar com o Egito. Qualquer general talvez ia dar esse conselho a ele. Mas Deus, às vezes, faz loucuras que humilham a sabedoria humana. Em terceiro lugar, aprenda que muitas coisas que nós temos são consequências da nossa tardança em crer em Deus. Eu quero que o pessoal da música venha aqui, porque eu quero terminar esse culto cantando aquela música para você que está aí em casa. Vamos aguentar só mais 1 minuto, 2, essa música vai durar. Você já ficou até aqui, só 2 minutos, não desliga agora o vídeo, não. Não vamos almoçar, não, fica. Aliás, eu quero convidar mais. Cante você aí. Deixa o Espírito de Deus falar com você através desse hino. A irmã me perguntou assim, pastor, não vai ter hino final para não atrapalhar a sua mensagem? Eu falei, não, irmã, não vai ter hino final. Mas quando, lembra que eu falei com vocês que o apelo eu nunca programo? Eu deixo Deus usar? Então não foi uma questão de improviso, é de ouvir a voz de Deus.